Created with free version for non-commercial use. Created with free version for non-commercial use. Apologia de um compêndio científico de relação à vida. Quero com muita satisfação mostrar este grande texto que fiz, um livro feito e elaborado por mim, que fiz com muita honra e satisfação, que servirá como um apoio de saber sobre o corpo, espírito e alma que nós aqui pesquisamos ao rumo de uma existência, sobre a vida que guardo como segurança de minha vida, sobre os enfermos, doenças e moléstias que o mundo é desatinado por uma realidade da própria vida, e quero que sintam a nobreza de meus estudos sobre a vida atrás da felicidade de viver e ser feliz, que se enrolam nessas inúmeras páginas teoricamente de grandes mestres estudiosos da ciência e de grande curiosidade de minha sabedoria, que se acende junto ao meu livro, que vai dentro como uma emanação de luz sobre a vida e seus contextos de viver e ser feliz em plena saúde. Quero com firmeza pôr em ponto de vista dos leitores que esse compêndio feito e criado por mim é uma extraordinária lembrança que guardo com amor e afeto para todos lerem e entender com extraordinária firmeza que a vida em nós há algo muito de valor por sermos humanos e filhos de Deus, e saber compreender cada detalhe narrado nestas pequenas folhas, que nasceu de um sentimento e pensamento que a vida é como uma caixa de ressonância eterna por nunca parar de tocar sempre a mesma música ou a mesma vida, que é pulsação constante por toda a vida. A biologia é a ciência que estuda a vida e os organismos vivos, sua estrutura, crescimento, funcionamento, reprodução, origem, evolução, distribuição, bem como suas relações com o ambiente e entre si. Biociência, ciências biológicas, compreende várias outras e ciências especializadas, como B.es, a ecologia, a bioquímica, a genética, a zoologia, a botânica. A vitamina na bioquímica, cada uma das moléculas orgânicas, presentes em quantidades relativamente pequenas em seres vivos, mas essenciais para o metabolismo. Os sais minerais são nutrientes que fornecem substâncias importantes como sódio, potássio, cálcio e ferro, etc. A proteína na bioquímica é uma macromolécula composta de uma ou mais cadeias polipeptídicas, cada uma possuindo uma sequência de aminoácidos e peso moleculares característicos. Protídeo representa uma grande porção da massa dos seres vivos e é necessária na dieta de animais e organismos que não realizam a fotossíntese. A célula é a unidade microscópica estrutural e funcional dos seres vivos, constituída fundamentalmente de material genético, citoplasma e membrana plasmática. O corpo humano é um conjunto da estrutura óssea e muscular que comporta o organismo humano. É o responsável também por manter a vida humana, juntamente com todas as outras funções vitais que o corpo humano desempenha. A musculação é um complexo de movimentos musculares. O mineral é um corpo natural, sólido e cristalino, formado em resultado da interação de processos físico-químicos em ambientes geológicos. Cada mineral é classificado e denominado não apenas com base na sua composição química, mas também na estrutura cristalina dos materiais que o compõem.
O reino vegetal é o reino da natureza que agrupa as plantas, um vasto conjunto de organismos eucariotas multicelulares, sem motilidade e predominantemente autotróficos fotossintéticos, contendo células que em geral incluem mais cloroplastos, organelos. O reino mineral, diferente dos reinos animal e vegetal, é formado por tudo aquilo que não possui vida, por exemplo, a água, o solo, os gases, os minérios, as rochas, a origem dos minerais que são caracterizadas pelo resfriamento do magma, precipitação de sais ou rearranjo de íons metamorfismo. O reino plantar traça o conceito, o que é, significado. O reino plantar é um conceito que pertence à área da biologia e se refere ao grupo formado por todas as plantas terrestres, incluindo desde musgos até as grandes árvores da Amazônia. As enzimas são substâncias orgânicas com a função de catalisar outras reações químicas e aperfeiçoar a produção de outros compostos essenciais para a nossa saúde. Doenças autoimunes é a falha em uma divisão funcional do sistema imunológico chamada de autotolerância, que resulta em respostas imunes contra as células e tecidos do próprio organismo. Qualquer doença que resulte deste tipo de resposta é chamada de doença autoimune. Os átomos para os pensadores do atomismo, cada uma das partículas minúsculas, eternas e indivisíveis, que se combinam e desagregam movidas por forças mecânicas da natureza, determinando desta maneira as características de cada objeto. O elemento químico é o conjunto dos átomos com o mesmo número atômico, ou seja, com a mesma quantidade de prótons em seu núcleo. O número atômico é a quantidade de prótons que um átomo possui em seu núcleo. A fisiologia é o estudo das funções e do funcionamento normal dos seres vivos, dos processos físico-químicos que ocorrem nas células, tecidos, órgãos e sistemas dos seres vivos sábios, biofisiologia. As funções que são comuns a todos os seres vivos, também chamadas funções vitais, incluem as funções da reprodução, incluindo a gametogênese, a fecundação, a propagação dos esporos ou outras estruturas reprodutivas, etc. As funções do metabolismo, como a respiração, alimentação, as funções do catabolismo. Os genes, na definição da genética clássica, e a unidade fundamental da hereditariedade. Cada gene é formado por uma sequência específica de ácidos nucleicos as biomoléculas mais importantes do controle celular, pois contém a informação genética. Química é o estudo científico da constituição da matéria, suas propriedades, transformações e as leis que as regem. Bioquímica é a ciência ou ramo interdisciplinar que utiliza princípios e métodos da química na investigação das transformações que ocorrem nas substâncias e moléculas provenientes de seres vivos e de seus processos metabólicos, química biológica, química fisiológica. A alquimia é o químico da Idade Média, que procurava descobrir a panaceia universal, o remédio contra todos os males físicos e morais, e a pedra filosofal, que deveria transformar os metais em ouro, espagira. A metafísica no aristotelismo, subdivisão fundamental da filosofia, caracterizada pela investigação das realidades que transcendem a experiência sensível, capaz de fornecer um fundamento a todas as ciências particulares, por meio da reflexão a respeito da natureza primacial do ser. Filosofia primeira. No kantismo, estudo das formas ou leis constitutivas da razão, fundamento de toda a especulação a respeito de realidades suprassensíveis à totalidade cósmica, Deus ou a alma humana, e fonte de princípios gerais para o conhecimento empírico. O corpo é primeiro entendimento do que é o corpo e fica por ser a parte visível, ou seja, aquilo em que habitamos no mundo físico. Há trechos na Bíblia em que afirmam que Deus fez o homem do pó da terra, que surgiu no catolicismo romano e do Islã. A composição orgânica do corpo tem 72% de água, 14% de carbono, 9% de hidrogênio,
5% de nitrogênio, 3,5%